A privação de uma única noite de sono já gera impacto negativo no funcionamento de todo o organismo. Quais os prejuízos de uma noite mal dormida? O que fazer para termos uma boa noite de sono? Eu convidei meu amigo Felipe Marticorena, redator da BF Eventos e responsável pelo conteúdo científico do Science Play, para falar um pouco desse tema pra gente. Seja bem-vindo! Obrigado, Rô. Obrigada a Muito obrigado. você. Felipe, a gente sabe que sono não se recupera. Então não adianta chegar no sábado, dormir 12 horas e achar que vai recuperar o que foi perdido durante a semana. Quais são os efeitos metabólicos e fisiológicos da privação de sono? Muito bom, Rô. Esse assunto é muito importante do sono, principalmente pra gente da área da saúde. Então, vamos entender algum desses prejuízos que a Rô citou. Os prejuízos da privação de sono, eles vão desde de uma questão mais comportamental até a parte do metabolismo mesmo. Então, de uma visão comportamental, quem dorme menos, quem tem essa privação de sono, tem uma maior vontade de comer doce, maior vontade de comer industrializado e que isso, consequentemente, leva ao desenvolvimento aí de diversas doenças crônicas que a gente conhece. Sobrepeso, obesidade, por conta dessa compulsão mesmo. Exatamente, por conta dessa compulsão. E também os efeitos a nível celular que não estão associados com esse comportamento. Então a gente vai falar um pouquinho depois sobre melatonina, sobre alguns efeitos mais mecanísticos assim, e a gente vai entender por que acontecem essas mudanças. Mas a gente percebe aí mudança do metabolismo lipídico, aumento de doenças cardiovasculares, problemas com a glicemia. É muito identificado em pessoas que trabalham em turno invertido, à noite, segurança ou atendimento 24 horas. Total. Essas pessoas têm bastante problema de saúde relacionado com a privação de sono. E tem uma quantidade de horas assim que seria ideal para as pessoas de forma geral? De forma geral, não existe. O que existe vai depender do sexo e também da idade, mas principalmente da idade, que é um fator não modificável, não tem como a gente mudar a idade. Então, por isso que a gente vê que bebês dormem mais. Recém-nascidos aí dormem de 15, 19 horas por dia. Aí na adolescência você ainda precisa de um sono um pouquinho mais prolongado pelo desenvolvimento, a puberdade e tudo mais, podendo chegar até 9 horas de sono. E aí quando começa a chegar na idade adulta ou na terceira idade, essas horas de sono vão diminuindo para 8, 6 horas. Seria o ideal para essas pessoas. Pelo menos 6, 7 horas, Exato. né? E claro que vai depender, por exemplo, um atleta master. De acordo com a idade dele, o horário ideal seriam 7 horas de sono. Mas como ele é um atleta, talvez ele precise um pouco mais. Tá. Isso aí vai depender, mas de maneira geral é de acordo com a idade que a gente estabelece isso. E muita gente usa melatonina para dormir, achando que a melatonina tem uma função de induzir o sono. Mas a gente sabe que essa não é a função específica. Qual é a função da melatonina, Felipe? Por que as pessoas usam para dormir? Pergunta muito interessante. Essa questão da melatonina começou uns anos atrás, né? A moda de ofertar essas doses cavalares de melatonina. Todo mundo trazia de fora. Todo mundo trazia de fora, exatamente. Mas o que é? A melatonina ela é um neurohormônio produzido a partir do triptofano e ela está mais relacionada com a regulação das funções do que acontece durante a noite do sono. E não para induzir ao sono, para dar sono. Então essas pessoas que tomam a melatonina sem o conhecimento técnico-científico, sem a prescrição de um profissional da saúde, pensando que vai ter sono, ou que realmente tem, na verdade é um efeito placebo. E ela traria um sono mais reparador. Mais reparador, exatamente. E não necessariamente ela funciona para essas pessoas. Porque às vezes a gente pode ter um problema num receptor de melatonina, por exemplo, e não na produção. Se você está com um problema na produção de melatonina, até justificaria alguma suplementação. Em doses muito menores que 10 miligramas, igual tem cápsula vendendo por aí. E se o seu problema não for na produção de melatonina, não tem por que você entrar com uma suplementação desse tipo. Entendeu? O que eu vejo é que muitas pessoas querem sempre um medicamento, alguma coisa que já solucione, mas elas esquecem do principal, que é a higiene do sono, que é fundamental, que é o básico. Então, Felipe, o que você sugere como passos para a higiene do sono para as pessoas conseguirem ter uma noite melhor, uma noite mais reparadora? Hoje na prática clínica a gente tem bastante ferramentas que auxiliam esse planejamento do sono, né? Então a gente pode estar auxiliando o paciente a como fazer
como se fosse um calendário com a rotina de sono dele. Os relógios inteligentes também hoje ajudam bastante para você ver como está a sua frequência cardíaca durante o sono, o que dá para mudar, o que não dá. Um exercício muito interessante é você fazer, por exemplo, um exercício e dormir. E aí você vê quanto foi sua média de batimento cardíaco do dia seguinte. E um dia que você ficou em repouso e não fez exercício físico. Geralmente vai estar um pouco abaixo. O que é interessante para uma noite de sono reparadora é você ter um batimento cardíaco um pouquinho mais baixo, né? Então, não praticar exercício físico muito próximo ao sono. O consumo de estimulantes também, às vezes, por mais falhar, a cafeína não faz efeito em mim, que é o meu caso. Mas eu sei que se eu tomar café antes de dormir, por mais que eu não tenha esse efeito de alerta, a nível celular eu vou ter algumas consequências, Prejudica entendeu? a qualidade Prejudica do sono a qualidade. mesmo. E isso eu vou perceber quando? No futuro. Isso das pessoas ficarem mexendo muito no celular antes de dormir. Tem o problema das luzes azuis, exatamente. E hoje a gente tem óculos, tem essas coisas. Vamos supor que você não consegue ficar fora do trabalho às 10 da noite. Às 10 da noite você tem coisa para fazer, às vezes era meu caso. Tenha uns óculos para proteger da luz, né? Para não prejudicar tanto, principalmente a produção de melatonina. Que a gente começa a produzir melatonina na ausência de luz. Perfeito. Então, esses são alguns acessórios também que podem auxiliar na qualidade do sono. O sono é fundamental para a regulação do metabolismo, até para quem quer emagrecer é fundamental, para a modulação dos níveis de estresse. Então, quem tiver mais dúvidas sobre esse tema, pode mandar pra gente, que depois a gente até faz uma live respondendo, né? Pode ser. Obrigada pela presença. Obrigado a você. Adorei. Descomplica Nutri. E aí, descomplicou?